Olha só a ideia genial que esse cara aqui ao lado teve com a serra de meia esquadria. E eu vou repetir esse processo. Mas antes, escreve aqui no campo de comentários se você acha que essa é uma técnica eficiente e segura ou mais uma gambiarra inventada. Essa é a serra de meia esquadria que eu tenho aqui na minha marcenaria. A marca e o modelo são diferentes, mas vai funcionar perfeitamente bem. Essa é a GCM 254D da Bosch. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo review com todas as especificações, onde eu testo e explico o que essa máquina é capaz de fazer. O que essa máquina tem de diferente da máquina apresentada no vídeo? Ela tem o braço telescópico, então eu consigo fazer cortes com uma largura maior. No caso desse modelo, até 31 centímetros de largura. O modelo que tem no vídeo é o modelo com o braço fixo, então a gente não consegue deslocar o motor. Em função disso, as máquinas acabam tendo uma capacidade de largura menor de corte. Isso vai depender do modelo da marca e também do diâmetro do disco, que isso influencia. Quando você tem um disco de diâmetro maior, você tem uma capacidade maior de corte. Por exemplo, se essa máquina fosse uma máquina de braço fixo, com essas configurações e com esse disco, eu conseguiria fazer aqui cortes de até 10 centímetros de largura. Dependendo da aplicação, do trabalho que você vai fazer, é mais que o suficiente. E aí o nosso colega teve uma ideia genial para fazer cortes de materiais mais largos. Por exemplo, eu tenho aqui um MDF com 35 centímetros de largura. Se eu fosse usar o braço telescópico, eu não conseguiria fazer o corte dessa madeira como um todo, porque a minha máquina consegue cortar até 31 e eu tenho 35. E aí ele teve a ideia brilhante, trabalhando com uma ferramenta, com uma máquina com o braço fixo, de abaixar o motor da máquina e ao realizar o corte, ele levantar o material. Se eu fizer esse movimento, eu consigo praticamente cortar toda essa madeira e acho que daria para cortar um pouco mais. Só que aí tem um ponto que passou muito rápido no vídeo, não sei se você prestou atenção. Não estou falando nem do movimento que ele fez, eu não recomendo que você faça esse movimento, porque não é um movimento seguro. Porém, na hora de realizar o corte, o disco não trabalha nas suas condições normais, ele trabalha cortando ao contrário. Quando a gente trabalha com o braço fixo, quando a gente abaixa o braço, ele faz o mergulho e realiza o corte. Quando a gente trabalha com o braço telescópico, o procedimento é o mesmo, a gente puxa o braço, faz o mergulho e depois empurra o braço. Então a ponta dos dentes está sempre pressionada contra o material e também em função do giro do motor. Agora, quando ele faz o movimento de levantar o material para ter uma maior amplitude de corte, olha só o que acontece. Esse movimento ele fez muito rápido, mas o material está sendo cortado não com a ponta dos dentes, mas sim com a parte de trás dos dentes. Olha novamente. Seria o equivalente eu fazer o corte com a serra telescópica cortando nesse sentido. E aí, o que será que acontece se a gente fizer o corte no sentido contrário? Vamos fazer o teste. Eu reduzi a largura simplesmente para ficar dentro da capacidade de corte da máquina, que é de 31 centímetros. Vou fazer o primeiro corte no sentido correto, telescópico, e depois eu vou fazer no sentido contrário. Vamos lá então, esse é o resultado, ficaram algumas marcas, eu até achei que o corte ia ficar com uma qualidade melhor, mas ficaram algumas marcas aqui. Eu poderia ter resultados diferentes se eu trabalhasse com materiais mais duros. O ponto é, nós não estamos trabalhando com a máquina nem com o disco numa situação normal. Seria o equivalente a eu pegar um MDF ou uma madeira e cortar de trás para frente numa serra profissional de bancada ou numa esquadrejadeira. O ponto é, se você começar a cortar material desse jeito, você até vai conseguir cortar, mas você vai comprometer todo o seu disco, porque toda a fiação, todo o formato de dentes foi projetada para cortar no sentido correto. E com o tempo esse material pode queimar, você vai ter um sobreaquecimento do disco e também da máquina. Sobre a ideia genial, cuidado com o que você vê na internet. Existem sim muitas coisas interessantes, mas existem também muitas ideias geniais como essa, no primeiro momento fantásticas, interessantes, que vão resolver os problemas, mas pode ser uma técnica perigosa como essa de levantar o material e também uma técnica que vai comprometer todo o seu equipamento, maquinário
catenário e discos. Se por acaso você tem mais algum vídeo salvo que você acha que é uma grande ideia, encaminha para mim pelo Instagram, @marcenariaamadora, que eu teria o maior prazer em analisar. Quem sabe a gente não traz aqui para o vídeo no canal para fazer um review mais aprofundado. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Forte abraço e até o próximo episódio. Porque conteúdos assim você só encontra aqui no canal de Marcenaria Amadora. Fui!